Casa da Teca, nós atendemos praticamente a comunidade aqui, né? Acho que uns 60%, 70% aqui das famílias. Mas nós temos todo o Riacho, pós-balsa, que a gente atende, famílias em todos os bairros, tem vários bairros aqui. Tem deles que não tem nada para comer mesmo, de verdade. Pra mim ajuda bastante, né? Porque tem vezes que eu levanto e não tem nada para dar pros meninos. Vocês é um povo que adoça a boca da gente, que ajuda muito a comunidade. Realmente a gente depende muito de vocês. Pra mim faz muita diferença. Ajuda bastante. Ah, e muito. Eu, por exemplo, já passei várias dificuldades e eu fui socorrido por eles. Tem muita gente que depende de vocês, você sabe disso, né? Isso tem impacto direto na nossa vida, né? Emocional, social. Desde quando vocês entraram aqui, a vida de muita gente melhorou. E sempre tem alguém. Então, no total, dá umas mais de 80 famílias atendidas. Fora aquelas famílias que vêm quando realmente necessitam, a cada 4, 3 meses. E isso aqui, no lado de lá da Balsa, nós atendemos também um bairro chamado Areião, o sítio Bom Jesus, nós temos família Vila São Pedro, na Vila São Pedro, nós temos na própria comunidade de Estoril, nós temos mais 25 famílias que nós estamos atendendo, né? E aumentou muito por conta dessa mesma pandemia. Antes da pandemia, nós estávamos passando momentos muito difíceis, né? Que aqui é uma área restrita, pós-balsa, é uma área que tem muitas pessoas, né? Que são trabalhadoras, né? Que têm suas famílias. O empregador tem preconceito de empregar pessoas que moram no pós-balsa, por conta de tudo que ouvem falar, porque onde tem pobreza a gente sabe que tem vícios, que a gente sabe que tem violência, a gente sabe que tem fome e que tem problemas, e eles não querem problemas. Então eles excluem descaradamente essas pessoas, né? Então elas vivem já viviam no subemprego e hoje estão realmente abaixo da linha da pobreza, porque elas não têm nem aqueles biquinhos de final de semana. Mas mesmo assim nós não desistimos, nós somos mulheres guerreiras. E daí conhecemos a Casa da Teca, que ela nos acolheu, né? A pandemia travou muito a gente e o que a gente passou a dar prioridade para a segurança alimentar, esse projeto, né? Aqui é de todas as idades, desde criança até a maioridade, né? Senhoras mais maduras, como aqui nós temos a Conceição. Tem um filho desempregado, eu contei com o senhor já? Já. Ele começou a trabalhar com a idade de 13 anos, por conta dessa coisa que está andando, eles mandaram ele embora. Ele continua desempregado. A pandemia travou muito a gente e o que a gente passou a dar prioridade para a segurança alimentar, esse projeto, né? De distribuição de alimentos que nós estamos, tanto que cresceu, aumentou muito o número de pessoas necessitando. Faz tempo que vocês pegam cesta aqui? Faz. Quanto tempo? Faz quanto tempo? Muito tempo. Eu não sei a conta certinha, mas eu acredito que é mais de 5 anos, viu? Mais de 5 anos? Tem mais de 7 anos. 7 anos? Tem Deus que inaugurou aqui que eu pego estacionado. E esse aqui é que meu pai pra mim. Que bom, olha que coisa boa. Porque eu tava na roça, eu tava doente, ele me deu conselho, levantou, me ajudou bastante. Se não fosse vocês, o negócio estava feio. Vocês estão ajudando muito bem. Daí eu fico agradecido também. Eu que agradeço essas palavras. É um amigo de muito tempo, né? Sofrendo com a saúde aí, né? Mas foi um pedreiro de mão cheia, do qual eu tenho muito orgulho. Vai fazer 8 anos eu perdi meu marido, então eu não tenho pensão, né? E aí é só meu trabalho. Meus filhos eram pequenos, né? Agora são adolescentes. Mas aí, tipo, como que diz, falta, né? Sempre faltava, né?
é que no início a gente só distribuía para quem morava aqui, nessa rua, né? Aí nós fomos ampliando devagar as necessidades de pessoas dos arredores. Isso foi aos poucos, né? Entendendo pessoas que não residem aqui, não é o caso delas. Acho que uns 10 anos mais ou menos mesmo. Graças a Deus. Seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Pra você Conheceu aqui como? Na verdade, eu conheci através de uma escola de samba, União das Vilas, que fez a doação de umas cestas para a Teca, né, para casa da Teca, e aí eu quis conhecer para dar continuidade no que, como eu poderia ajudar. E ontem acabei indo na casa dela, doando algumas coisas, e acabamos por fazer as cestas. Como é que você conheceu o projeto? Através de amigos. Aí gostei e fiquei com o pessoal aqui. Você tem 25 anos. 25 anos. Eu desenvolvo um trabalho com as mulheres aqui, principalmente delas reconhecer que elas são, né? A força dela, o potencial delas. Sou psicanalista integrativa. Também eu trabalho com a constelação familiar, onde a gente vê os padrões que a gente vem trazendo no nosso sistema familiar, né? Então a gente vai abrindo o quê? Fazendo elas que elas se conheçam melhor, percebam onde estão as dores, onde estão os talentos. Às vezes o talento está na própria dor. Me ajudou muitas coisas que eu não sabia, eu consegui aprender através da psicóloga, né? Aprender bastante coisa. E... Tipo o quê? Assim, a lidar com os medos, tinha muito medo. E ter uma vida mais produtiva, tanto na parte profissional como na parte afetiva também, porque uma coisa sempre está ligada com a outra. Se eu não estou bem na afetiva, eu não vou estar no profissional. Se eu não vou estar bem no profissional, eu não vou estar na parte afetiva também, né? Conseguia enfrentar mais os problemas, assim. Quanto mais me conheço, aceito quem eu sou, melhor eu vou pra vida. E sentir mais leve, muita coisa. É muito bom. Então é muito difícil você mudar padrão de um dia da noite pro dia. Você vai mudando o padrão devagarzinho. E isso acaba afetando seus filhos, né? De uma forma positiva, né? Coisa que eu não só reparava eles, e no fim eu não conseguia, tipo assim, lidar nem comigo, nem com eles. Então aí eu vindo aqui, dentro de mim, eu consegui melhorar bastante. Para mim, isso não é pouco. Isso, para mim, é uma das coisas, como que eu posso falar assim, que tipo, é uma grande ajuda. Da primeira vez que nós chegamos aqui, nós ficamos um pouco assustados, né, assim, com tanta pobreza, né, desde o primeiro dia que a gente... E depois, com o passar dos dias que a gente chegou aqui, as mãezinhas vieram se apresentar, a gente passou a ter amizade, tudo. A gente ficou sabendo que as crianças de 11 anos já usavam drogas, também faziam esses trabalhos, né, de vender drogas. Então, aquilo nos assustou demais. Aí a nossa primeira ação, acho que no segundo sábado que nós estávamos aqui, foi colocar os livros lá fora e montamos a biblioteca. Colocamos as crianças tudo no chão, assim, colocamos um tapete bonito. E ali começamos a contar história, brincar com eles. Aí eu trazia docinhos, aí as mãezinhas vinham me pedir: Teca, você tem aí um arroz, um feijão? Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. E aí nós passamos a fazer realmente um trabalho. A verdade é que era uma casa que era pra gente, né, passar o final de semana, descansar, né? Nós não fizemos isso. A gente veio aqui com uma missão grande e assim, a gente tem provas que é uma missão mesmo e que nós estamos amparados de verdade pela espiritualidade, porque já chegou o dia
assim, da gente ter que entregar o alimento e não ter o alimento. E a gente esperar mais um pouco, uns 5 minutos, e chegar o alimento. É inacreditável. 5 para as 11 e 11 em ponto. Em 5 minutos chegou uma caminhonete. Uma caminhonete de alimento. E a gente estava com o coração na mão, porque nós tínhamos ali meia dúzia de coisas para dividir para mais de 40 famílias. Eles me ajudaram muito, até na criação dos meus filhos. E meus filhos hoje só tem um menor hoje. Eu sou mãe de 6 filhos. Eles viram meus netos nascer. Sou vó de 4 netos. Eles me ajudaram muito. Meus filhos na adolescência teve muito problema. E eles sempre estão do meu lado. Eu sou muito grata a eles. Além de entregar um alimento, né, eles proporciona para as pessoas assim, uma formação, um estudo, um conhecimento melhor, né, para quem quer, porque só encher a barriguinha às vezes não resolve, né? Ele tem que querer crescer, querer aprender alguma coisa, uma profissão. Então aqui eles disponibilizam várias áreas, né? Dança, teatro, essas coisas assim. Ah, tem isso aqui? A gente já teve muitas atividades, já tivemos capoeira, teatro, dança, aula de música, de percussão, reforço escolar, inglês, espanhol, empregabilidade, eletricidade. Em momentos diferentes, a casa já teve todos esses tipos de cursos, né? Eu e o Rodolfo, a gente sempre teve essa preocupação um com o outro. Desde sempre. É uma coisa nossa mesmo. Todo esse trabalho de 15 anos. Essa criançadinha que usava droga, quando nós chegamos, eles não deixaram as drogas. Nós fizemos de tudo, desde curso, escola, roupa, tudo que vocês possam imaginar. Internação, muito bem lembrado, mas nós não conseguimos. Muitos foram presos, uns desapareceram, é aquela história. Porém, nós temos os irmãozinhos, nós conseguimos de verdade salvar. A gente vê os meninos, mas não são aqueles meninos que estavam aqui, são outras pessoas que já chegaram com essa intenção de vender drogas, né? Mas aqueles mesmo, nós temos acho que 1 ou 2 apenas, de toda aquela criançada que a gente atendia. Vindo para cá, passamos no mercado. Eu fui abraçada por um deles, que hoje tem 22 ou 23 anos. Eu falei para ele, você já virou gerente desse mercado? Ele virou para mim e falou, ainda não, mas eu estou prestes a virar gerente desse mercado. Hoje ele falou isso para mim. Então, valeu a pena. Valeu a pena demais. Tudo que nós fizemos, né, Aldo? Eu conheço a TEC, o Rodolfo, eles têm esse trabalho social lindo, maravilhoso, né? Nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Porque eles fazem tudo de coração, né? Então eu me sinto muito bem aqui. Eu só tenho gratidão por eles, por tudo que eles fizeram na minha vida, na vida dos meus filhos. Estão fazendo ainda, continuam fazendo, tá? Na vida dos meus netos agora. O pensamento deles é na humanidade, na comunidade, e isso é muito importante, né? E a gente agradece de coração. É uma grande ajuda e é com muito amor, então eu vou ser grata pela vida toda. Eles são pessoas maravilhosas, que eles continuem assim, Deus abençoe a vida deles. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Obrigado pelo dia maravilhoso.